gente vai receber da palavra de Deus hoje, desse querido irmão pastorzaço, pastor de igreja local, pastor que tem uma palavra, tem tocado a vida de muitas pessoas, tem tocado a minha vida. E quando eu soube que ele estaria conosco no Máximos, cadê? Tem homem aqui essa noite? Mais forte um pouco, tem homem aqui? Eu soube que ele estaria conosco num culto específico para os homens. Eu falei, não, pastor Telmo tem que estar com a gente domingo também. E ele tem uma palavra tão maravilhosa que tem tocado a vida de muitas pessoas lá em Santa Catarina, na Abba Pai Church, como Deus tem usado a vida dele, toda a sua casa, a sua família. E eu sei que hoje à noite Deus tem algo para falar ao nosso coração. Eu vim com expectativa para Deus falar comigo. Tem mais alguém aqui? Então vamos receber com muita alegria, igual a gente recebe o pastor Telmo Martinello. Vem cá, meu querido. Senhor te abençoe e te use poderosamente. Obrigado por você estar aqui conosco. Deus abençoe muito em nome de Jesus. Fica à vontade, meu irmãozão. Aleluia. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Quero honrar a vida do André e da Cassi. Não foi uma nem duas vezes que eu saí de Criciúma, Santa Catarina, para ir em Belo Horizonte, para receber da família, do André, da vida do André. Eu estava na gravação do DVD Milagres. E então, para mim, é realmente uma honra poder servir essa casa. Eu sou pastor de igreja local, amo a igreja local, amo o dia a dia da igreja, eu amo o ordinário de Deus. Aquilo que Deus faz no dia a dia, de casa em casa, de mesa em mesa, de relacionamento em relacionamento. E muito feliz e honrado por Deus de poder servir essa comunidade aqui. Muito feliz. Temos aqui irmãos também de Criciúma que estão com a gente lá no cantinho. Lá, o pessoal, eu tentei fugir deles, mas não deu. Eles vieram. Estamos juntos aí uns dias passeando também. Tem família Abaon, alguns irmãos do Abaon, que caminham com a gente de longe. Estavam aqui na quinta-feira com a Vivi. Está aqui também a minha esposa, linda e maravilhosa. Fica de pé, meu amor. Fica de pé, mulher linda. Homem feio normalmente casa com mulher bonita, né? Deu para notar aqui na Lagoinha Orlando também. O padrão não mudou muito, né? Então, muito feliz. Minha filhota, cadê minha filhota? Está lá. O meu futuro genro também está aqui. É um menino de Deus, eu matei, ele ressuscitou. Então, é só um teste, né? Não custa fazer um teste para ter certeza, né? E o Marco, um menino precioso. E eu quero também abençoar os irmãos que estão online, acompanhando a Lagoinha Orlando. Você que congrega na Lagoinha, que é da Lagoinha no mundo inteiro aí. Quero abençoar você que é de Criciúma também, que acompanha a gente de alguma forma, da Abba Pai Church. Eu quero te abençoar também. Oro para que os meus 5 pães e 2 peixinhos possam ser multiplicados na mão de Jesus, amém? Eu acredito que Ele é poderoso para multiplicar aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. A honra e glória é toda dEle. Você nunca viu alguém ir no hospital depois de uma cirurgia perguntar qual foi o bisturi que foi usado para a cirurgia? As pessoas vão no hospital honrar e agradecer o médico. Nós somos apenas bisturis. Jesus é o médico dos médicos. A honra e a glória pertencem somente a Ele. Apenas jumentinhos de Jesus, né? Servos. E eu fico feliz de poder contribuir com aquilo que Deus está fazendo aqui, né? Deus está fazendo algo na comunidade, né, dos brasileiros fora do Brasil, em outras comunidades. Deus está fazendo algo entre as nações. Às vezes o que Deus está fazendo não tem tanto barulho, mas tem eficácia. Às vezes nós esperamos no barulho algo de Deus, mas Deus faz da forma que Ele quer, aonde Ele quer, usando quem quer, na experiência dEle, porque Ele é Ele que faz, dEle é o querer e dEle é o efetuar. E eu queria falar, eu tentei, a pedido do André, ser fiel ao tema, da série de mensagens que está sendo ministrada nesses dias, que é frieza espiritual, é isso.
E eu falei, quando dá um tema assim, a gente começa a bater cabeça. Eu falei, meu Deus, um tema. Mas eu busquei, eu acredito que o Espírito Santo colocou algo no meu coração. E eu queria colaborar e contribuir com você. Quem está disposto a ouvir a palavra de Deus? Amém. Eu quero ler com você um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8, por favor. Tem uma criança pentecostal aí. Falou de frieza, a criança deu um grito. A criança não é fria, a criança é sempre quente. Aleluia. Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 8. Diz assim: cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu e em toda a humanidade, pelo meio da qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram a Pedro e João que fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si: que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem, mas para evitar que espalhem a sua mensagem, devemos adverti-los de não falarem mais sobre esse nome a ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem e ensinassem sobre o nome de Jesus. Então Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedecemos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Amém. Espírito de Deus, eu me submeto ao teu senhorio, que eu possa ser um bisturi, uma caneta na mão do escritor, e o Senhor possa escrever mais uma página na vida dos meus irmãos. Individualmente o Senhor conhece cada um de nós, e o Senhor sabe as entranhas, os medos, os pavores, as verdades, aquilo que, as guerras internas, as guerras externas. O Senhor conhece individualmente, por isso individualmente fala conosco, mas como igreja também fala conosco. Por isso eu me submeto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, o que caracteriza uma pessoa com uma espiritualidade saudável? Tratando desse tema de frieza espiritual, o que é uma pessoa espiritualmente saudável, equilibrada? Ou uma pessoa espiritualmente quente? O que caracteriza? Dependendo do movimento, de onde você se encontra, vai ter características para isso. Um exemplo: na Igreja Católica Apostólica Romana, uma pessoa espiritualmente ativa, quente, é uma pessoa que cumpre todos os regulamentos e todos os sacramentos dentro da Igreja Católica. Eu fui católico por muito tempo, eu tenho um testemunho, fui catequista, então era a prática doutrinária dos regulamentos da igreja. Aquilo ali mostrava aquela pessoa espiritual. Bom, movimento carismático ou movimento pentecostal caracteriza uma pessoa espiritualmente quente quando ela tem os dons espirituais ou valoriza isso. Então, num culto pentecostal do radinho a pilha e do manto, quando você está lá num culto desse, você é considerado espiritual quando você se desenvolve nos dons espirituais. Então as pessoas vão dizer: essa pessoa tem uma espiritualidade quente, forte, ela é saudável espiritualmente, porque ela está envolvida nos dons. No movimento reformado, por exemplo, uma pessoa é considerada espiritualmente saudável quando ela tem caráter e ama as escrituras. Então, se ela tem caráter e ama a palavra de Deus, ela é espiritualmente saudável. O movimento reformado pensa assim. Então, depende do movimento onde você caminha, você vai identificando características de uma pessoa espiritual, ok? Mas eu acredito que todos esses movimentos têm as suas verdades, mas falta um equilíbrio.
Quando Jesus censurou os saduceus, dizendo que eles erravam por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, ele estava dizendo o seguinte: vocês não podem ficar só nas Escrituras, cuidando do caráter, e negando o poder de Deus, mas também vocês não podem crer no poder sobrenatural de Deus e fugir das Escrituras e do caráter. Esse equilíbrio entre as Escrituras e o caráter e o poder de Deus e a manifestação dos dons de Deus é o que nos falta para ter equilíbrio espiritual. Por quê? Qual a asa mais importante? Perguntaram para Charles Spurgeon qual era a asa mais importante do passado. O que era mais importante? O poder de Deus ou as Escrituras? Ele respondeu: qual é a asa mais importante do pássaro? Então esse equilíbrio, e aí muitos de nós em detrimento do caráter, a gente aceita os dons. Então se uma pessoa tem um dom, a gente, uau, ela é espiritual. Mas não importa se tem caráter, se está devendo para todo mundo, se trai a esposa. Não, ela tem dom. E tem gente que fala assim: não, ela tem caráter, e não importa se ela tem dom. Então esse desequilíbrio faz com que a igreja cresça de forma desequilibrada, não saudável. Então eu acredito que nós devemos buscar uma espiritualidade saudável, equilibrada. Posso ouvir um amém? A espiritualidade saudável vai fazer você orar em línguas domingo à noite, mas guardar a língua na segunda. Porque a espiritualidade vai trazer equilíbrio. Uma espiritualidade que fica aqui no templo, ela não é saudável, ela tem que sair. Ela vai com a gente na segunda-feira, essa espiritualidade. A forma de tratar a minha esposa vai revelar a minha espiritualidade. E aí eu penso: não, eu oro em línguas estranhas, uau, que legal, mas a sua boca amaldiçoa seus filhos. Não pode jorrar da mesma fonte 2 tipos de água. Equilíbrio, essa espiritualidade que é revelada na rua, na escola, no trabalho, no trânsito. Diga aleluia. Glória a Deus. A nossa espiritualidade, ela é revelada no dia a dia. Deixa eu só abrir um parênteses. Nós somos seres espirituais, amém? Mas habitamos nesse corpo. Você é crente, mas você é gente. Você tem medo, você tem dúvida, tem vontade de mandar o cara no trânsito lá para Cuba. Dá vontade dá vontade, você é gente. Irmãos, cuidado com quem, outra coisa, guarda isso, cuidado com quem expõe muita espiritualidade, porque quem expõe muita espiritualidade esconde carnalidade. Uma pessoa que é espiritual, ela não fica se expondo, ela não quer mostrar a espiritualidade. Pastor, onde é que está a base bíblica para isso? Mateus capítulo 6, quando ele vai falar do jejum, da oração e da esmola. O jejum você não expõe, a oração é no quarto, a esmola não precisa mostrar. Espiritualidade, ela é vivida, não é exposta. Então quando eu entendo esse equilíbrio, achei que era café, eu quero café. Então quando você entende esse lugar, então é importante entender espiritualidade primeiro, porque senão eu vou buscar, o que eu vou determinar? Eu estou com a minha espiritualidade fria ou quente, talvez pelos dons, mas você tem um homem de caráter que ama as escrituras, então você talvez só falta um equilíbrio. Então quando eu entendo o princípio da espiritualidade mais profunda, mais cotidiana, mais real, mais aplicável, a ortodoxia caminhando de mãos dadas com a ortopraxia, ou seja, a doutrina correta aplicada corretamente. Quando eu consigo caminhar com isso, eu vou ter uma vida que vai ter fruto. Ela por natureza vai ser frutífera. Pastor Tiago, é isso? Pastor Tiago, guarda uma frase, eu gosto de falar isso. Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Guarda o que Deus mandou você fazer, você vai prosperar naquele país, você vai ser uma bênção. Eu te abençoo para que franceses, homens, não só brasileiros, homens da língua francesa vão encontrar Jesus através da vida de vocês. Só fica firme naquilo que Deus deu, não negocia. Ah, mas eu não estou sentindo. A fé não sente, a fé sabe, a fé entende, a fé é inteligente. O culto racional de Romanos 12, culto inteligente. O que é o culto racional? Eu sei o que eu estou fazendo, não estou sentindo nada, mas eu não preciso sentir, eu sei que Ele está comigo, eu sei, eu não preciso sentir nada.
É que a gente às vezes acha que um culto espiritual é aquele que você rodou no chão. Pode até rodar no chão, irmão, mas se levantar igual caiu, não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo até te derruba, mas você levanta novo, levanta transformado, levanta com caráter mexido. Aí você vai em alguns lugares, não, o culto foi uma bênção, foi quente espiritualmente. Por quê? Porque teve manifestações, amém. Eu amo manifestação do Espírito Santo. Eu sou pentecostal, eu sou continuista, eu amo os dons. E se todo mundo cair na presença de Deus aqui e eu não cair, eu me jogo. Não é bom, Vinícius? Dar uma babada assim na presença de Deus? Não é maravilhoso? Vamos que vamos. Mas a palavra de Deus precisa dar fundamento para aquilo que eu estou fazendo. Porque se eu fizer, aí vira uma bagunça. Aí é cajado ungido, aí é sal de Israel, aí vira loucura. Aí a gente está fugindo das escrituras. Em cima do asfalto correto, vai na velocidade que Deus te mandou. Mas em cima do asfalto correto, que é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Então entendendo essa espiritualidade é fundamental. Se estudar teologia nos faz soberbos, não é sobre Deus que estamos estudando. A nossa teologia tem que ser equilibrada. Os dons abrem portas, mas é o caráter que mantém a porta aberta. A espiritualidade saudável não caminha para o sentimento, mas para o entendimento. A fé sabe que Deus não perdeu o controle. Eu vou repetir, a fé sabe que Deus não perdeu o controle. Eu quero aproveitar o tempo, remir o tempo. Mas eu tive um testemunho agora, fui fazer uma visita no hospital lá em Criciúma. Um jovem simpatizante da fé, vinha na igreja de vez em quando. Só que ele tinha uma vida mais ou menos, um homem sério, trabalhador, 2 filhos. Mas só que ele assim, tratava a esposa de qualquer jeito, abandonou os filhos, é só trabalho, festa. E aí de repente ele, num pulo numa piscina, ficou tetraplégico. E eu fui visitá-lo cheio de esperança. Eu vou levar esperança para esse jovem. 32 anos, um jovem. Eu fui visitá-lo. Quando eu fui visitá-lo, eu fui assim, eu vou dar coragem para ele. E quando eu comecei a falar, ele falou, pode parar, pastor. Por quê? Não precisa falar nada disso. Quando eu abri os meus olhos, Deus falou comigo, eu te amo. E eu te parei para te não perder o que tinha valor. Tua esposa e teus filhos. Você estava ganhando o que tinha preço e perdendo o que tinha valor. E ele falou, pastor, eu nunca me decidi por Cristo, mas esses dias que eu estou aqui no hospital, eu estou voltando para casa. Ele voltou ao movimento dos braços. Ele falou, Deus já está falando comigo, pastor, eu vou voltar um dia a andar, mas até lá Ele está me provando e eu amo Jesus. Eu não estou sentindo Deus, mas eu sei que é Deus. E eu já decidi, dia 23 de março é o batismo, eu vou me batizar. Eu vou batizar ele por aspersão, porque não dá, ele não consegue, a gente não consegue mergulhar. Mas teologicamente, não perguntei para você nada. Vou batizar por aspersão e ponto final. O problema é que essas periferias roubam a gente. Nós temos que ficar naquilo que é central. No que é central, unânimes. No que é periférico, flexibilidade. Amém, irmãos? Então esse irmão, ele entendeu. Não foi num culto, não tinha teclado no fundo, não tinha nada, ele entendeu. Foi depois de um acidente grave. Mas a fé é a convicção do que se espera, a certeza do que não se vê. Ele entendeu. E ele manda mensagem para mim, pastor, estou aqui assistindo o culto. Pastor, Deus está falando comigo. Pastor, e eu saí de lá com mais fé do que eu entrei. Eu fui para levar fé, saí com fé no bolso. Porque alguém entendeu numa cama de hospital. Bom, eu queria te encorajar com esse texto que eu li. Eu queria tirar desse texto, da exposição desse texto, 5 lições que eu acredito que caracterizam uma pessoa espiritualmente saudável, que tem uma fé ativa, uma fé quente, que a frieza espiritual não roubou ela, não saqueou ela, não impediu ela, não engessou ela. Vamos lá. Primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, espiritualmente saudável. O texto diz, você leu no começo comigo, então, cheio do Espírito Santo, Pedro. Então, não há dúvidas que tudo que foi lido depois disso
foi do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. O texto diz, então ele cheio do Espírito Santo disse, cheio do Espírito Santo. Então tudo que ele falou traz uma espiritualidade vinda direto da fonte, do Espírito Santo. Então primeira coisa, uma pessoa cheia do Espírito Santo dá glória a Deus. O texto diz, saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo dá glória e louvor a Deus. Ela não acredita mérito para si. Glória a Deus não é frase de crente. Glória a Deus é uma verdade. Glória a Deus é a glória pertence a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? A glória pertence a Deus. Uma pessoa espiritualmente saudável não acredita sua salvação por mérito de obras, mas Cristo e a sua obra da cruz. Não fazemos boas obras para sermos salvos, você já sabe, mas por sermos salvos é que temos boas obras. Uma pessoa cheia do Espírito Santo reconhece que Deus usa pessoas, usa pastores, mestres, profetas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é grata pelo cuidado do pastoreio, ao cuidado dos irmãos, pela sua igreja local, pela sua comunidade de fé. Uma pessoa cheia do Espírito Santo reconhece a honra quem tem honra, mas atribui a Deus toda a fonte de bênção. Ninguém é a fonte de bênção. Toda a fonte de bênção vem de Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe muito bem de onde vem tudo. É interessante que no mesmo livro de Atos, no capítulo 3, tem um momento que as pessoas se aproximam. No capítulo anterior que nós lemos, as pessoas se aproximam e falam, vem cá, quem foi que curou? Quando aquele jovem aleijado pediu ajuda, ele falou, não tenho prata nem ouro. Só que Pedro usa uma frase, olhe para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E ele levanta. Quando ele saiu, todo mundo volta e perguntava, foi tu que curou ele? Pedro disse, não olhe para mim. Na hora de assumir a responsabilidade de orar, olha para mim, mas na hora de receber a glória, não olha para mim, porque a glória não é dele. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela dá glória para Deus. E eu queria que você dissesse bem alto, glória a Deus. Segundo ponto, uma pessoa cheia do Espírito Santo ama a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus. Olha o que ele diz, pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Pedro está citando o Salmo 118, versículo 22. Uma pessoa cheia do Espírito Santo ama a palavra de Deus. Posso ouvir? Obrigado pelo amém, irmão. O amém do Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo ama a palavra de Deus. Você escute, por favor. Talvez eu vou falar quinta-feira com os homens aqui. Papo de macho aqui na quinta-feira. Amém? Vem para apanhar. Senão pode ficar em casa, não tem problema não. Não é culto para menino, é culto para homem. Posso ouvir um amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que acorda 5h22 da manhã para ouvir coach, mas não acorda meia hora antes para ouvir o Espírito Santo e ler a palavra. Não, o coach, não, porque aí acorda 5h22 da manhã, todo dia. Deita no gelo, na água com gelo, que eu não sei o que muda a vida da pessoa. Pastor está falando mal de coach. Eu não, eu acho que coach é uma profissão. Coach tem que ser reconhecido o seu trabalho. Mas quem conduz a sua vida ainda é o Espírito Santo. Acorda mais cedo, pega a palavra de Deus e vai meditar na palavra de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro, dá o fruto na estação certa, as folhas não caem e tudo que ele fizer prosperará. Quer prosperar? Quem quer prosperar, diga amém. Medita na palavra de dia e de noite. Quem é uma pessoa espiritualmente saudável ama a palavra de Deus. A palavra de Deus não é livro da Avon, que você abre e escolhe o que você quer. É a palavra de Deus, toda ela é boa e eficaz para crescimento meu e seu, diga aleluia. Pastor, tem hora que eu vou ler a palavra, me dá um sono, é isso aí. Continua lendo, até o sono ir embora. Ah, pastor, de madrugada assim eu tenho insônia. Começa a ler a palavra e orar para ver se o diabo não tira a insônia e faz você dormir na hora. Lê a palavra. Como que Jesus venceu Satanás? Com a palavra. Posso ouvir um amém? Então uma pessoa cheia do Espírito Santo ama a palavra de Deus, ama as escrituras. Glória a Deus. Eu quero dar glória a Deus, eu quero trazer honra para essa comunidade.
Alagoinha Orlando, Alagoinha no mundo, no Brasil, no mundo inteiro. Deixa eu dizer, eu soube aqui que o Seminário Carisma tem tido uma frequência violenta, tem tido um avanço. Eu quero celebrar o Seminário Carisma que abençoa tanta gente no mundo inteiro. Sabe o que é isso? Eu acredito, num lugar que começa um avivamento, a fome pela palavra aumenta. Todo avivamento vem com reabibliamento. As pessoas amam as escrituras. Quem quer um reavivamento na sua vida? A Bíblia vai ser fonte de vida diária para você. E ninguém come só nos domingos. Ninguém almoça só domingo. Então vou te dar um conselho: medita na palavra do dia e de noite. Você, quem acredita em profecia? A maior profecia de todas é a palavra de Deus. Quem quer receber uma profecia essa noite? Não, de verdade, quem quer receber? Assim diz o Senhor. Eis que te digo, assim diz o Senhor: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro, dá o fruto na estação certa, as folhas não caem, e tudo recebe, tudo que fizer prosperará. Diga glória a Deus, assim diz o Senhor. Cuidado com palavras de profecia fora das escrituras. Tem muita adivinhação por aí. Tem muita adivinhação. Eu acredito nos dons, palavra de conhecimento, mas cuidado, fica com a palavra de Deus. Ela é inegociável e inerrante e não precisa ser atualizada. Está super atual. Recado para quem acha que precisa. A Bíblia não é uma peça decorativa de armário ou companheira de domingo. Um pastor foi visitar uma família de membros da igreja. Foi lá jantar, né? Foi jantar. E aí, na janta lá, a mulher na janta sentiu falta de uma colher de prata. E ela falou: pastor ladrão. Pastor levou a minha colher de prata, não achou a colher de prata, e procurou essa colher de prata e não achou. E ela falou para o marido: aquele pastor é picareta. Aí ela vinha no culto e ficava assim: pastor, minha colher de prata. Ficava pensando, e o pastor ali, passou um ano, chamou para jantar de novo. Ele sentou, ela disse: antes de qualquer coisa, pastor, eu preciso abrir o meu coração. Desde a última jantar que você veio aqui, sumiu a minha colher de prata, e foi o Senhor. Ele disse: minha irmã, não fui eu. Eu botei a colher de prata dentro da sua Bíblia. Um ano sem abrir a Bíblia. Tem colher de prata aí no seu iPad? Porque tem Instagram, tem tudo. Mas a palavra de Deus está ali. Qual é o aplicativo mais acessado? A gente quer conhecer o Senhor sem conhecer a sua palavra. A palavra de Deus fala do próprio Criador. Eu te abençoo com fome pela palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma das principais marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o amor e a obediência pela palavra. Minha oração é que possamos ser apaixonados pelas Escrituras, em nome de Jesus. Recebe isso? Então, primeiro, uma pessoa cheia de Espírito Santo, saudável espiritualmente, quente, ela dá glória a Deus. Segundo, ela ama a palavra de Deus. Terceiro, uma pessoa cheia do Espírito Santo, saudável espiritualmente, não precisa de títulos, mas precisa do Espírito Santo. Porque eles disseram: olha, eles são homens comuns. Ficaram assustados. O cara não fez teologia. Esse pessoal é simples. São pessoas comuns, iletrados, não foram educados no sistema religioso formal, diz a versão King James. Ou seja, eles eram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não precisa de cargos,
não precisa de títulos, são pessoas improváveis, comuns, mulheres em suas cozinhas, com seus filhos bebês, em seus trabalhos, homens sacerdotes em suas profissões. É uma igreja que sai do templo domingo e traz vida na semana. São homens que são cheios do Espírito Santo, uma espiritualidade aplicável, que ora, que acredita, que está lá no trabalho, mas ora lá também, faz grupo de oração no meio-dia, gente que leva a vida. Não, ninguém me dá oportunidade. Uma vez não deram oportunidade para mim, para Vivi, para minha esposa, uma igreja que a gente congregava. Não deram muita oportunidade. A gente foi pregar no presídio, penitenciária, zona de prostituição, lá tem oportunidade. Aí começamos a pregar lá, são 18 anos pregando, já batizamos mais de 300 pessoas dentro do presídio, porque tem lugar, o Espírito Santo quer usar você em qualquer lugar. Amém ou não? Então, a minha oração é que você entenda que o Espírito Santo vai com você, ele não fica aqui, ele habita em nós. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não precisa necessariamente, claro que a formação religiosa, eu sou formado em teologia, eu acredito em crescimento, está tudo certo, mas a gente não depende disso, a gente depende do Espírito Santo. Isso tudo são ferramentas. O carisma é uma ferramenta que ajuda você a crescer e entender mais nas Escrituras. São pessoas que vivem o evangelho ordinário, cotidiano, são luzeiros em dias escuros, são pontes de esperança aos perdidos. O Espírito Santo quer usar você no extraordinário do dia a dia. Não espere um título, um diploma, um reconhecimento humano para ser cheio do Espírito Santo. Coloque seus 5 pães e 2 peixes à disposição de Jesus hoje. Amém. Quarto, porque tem um relógio regressivo lá que está me dando uma agonia. Eu estou com vontade de jogar o microfone naquele relógio lá. Vamos lá. Quarto, uma pessoa cheia. Brincadeira, gente, eu entendo, sou pastor de igreja local. Fique em paz. Eu estou na igreja local, eu falo, ó, o pessoal está lá no louvor, o pessoal tem que ir para casa, né? O dia a dia da igreja local não é seminário nem conferência, é dia a dia, meu. É diferente, é diferente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quarto, uma pessoa cheia do Espírito Santo exala Jesus. Diga glória a Deus. Porque reconheceram que também eles haviam estado com Jesus. Presta atenção. Pedro e João estão falando com autoridade, curando enfermos, e as pessoas reconheceram, eles andaram com Jesus. Pastor Estevão Fernandes, da PIB de João Pessoa, Paraíba, contou um testemunho que muito me abençoou. Quero compartilhar com você. A igreja, a PIB, na Paraíba é muito antiga, uma igreja linda, uma igreja, a estrutura dela é muito antiga, e normalmente as mulheres querem casar lá. E uma moça veio falar com ele para fazer um casamento. Essa moça não era necessariamente da congregação da sede, algo assim, e foi falar com ele para casar lá, e ele foi frio, nas palavras dele. Ficou com o estatuto e falou, ó, segundo o estatuto, e cortou aquela jovem sonhadora que queria casar. Bom, casou em outro lugar. Passou um tempo, o pastor Estevão estava numa festa na cidade com as pessoas mais importantes da cidade, e um homem importante da cidade que ele conhecia chegou perto dele. Ele foi cumprimentar o homem. Quando ele foi cumprimentar o homem tirou a mão e saiu. Ele ficou assim, a ver navios, ficou naquela situação, e perguntou para a esposa dele, falou, por que seu marido me tratou assim? Aí a mãe disse, a mãe da noiva, a esposa do homem, falou assim, ele é pai de uma noiva frustrada, que tinha um sonho de casar na sua igreja, e você proibiu friamente, e ele disse que nunca mais vai cumprimentar o Senhor, porque o Senhor não tem o cheiro da graça. Guarda essa frase, o cheiro da graça. Ele pegou aquilo foi um soco no estômago, ele ficou mal, foi falar com o Espírito Santo, ele foi corrigido pelo Espírito Santo. Passou 1 mês, 2, ele estava num momento onde ele estava fazendo um velório de um irmão da igreja.
fazendo um momento de culto fúnebre ali, um velório no cemitério da cidade. E tinha mais capelas do lado. Ele estava fazendo ali o velório. Da capela do lado tinha uma família católica. E o diácono, o padre que tinha que vir fazer o velório, encomendar o corpo, não veio. E eles vieram nele e falaram: pastor, o senhor é pastor? Eu sou pastor. O senhor poderia encomendar o corpo do nosso ente querido? É que não veio ninguém. Na hora ele pensou, na hora a religiosidade, a estrutura, o batistão, ele mesmo disse que estava dentro dele, falou assim: eu não posso, eu nem sei encomendar corpo. Como é que encomenda corpo? É pelo Sedex, é Fedex, como é que manda? Ele não sabe, ele é batista, ele não sabia, ele entrou em crise. Eu nem posso, o estatuto não deixa. E ele lembrou: cheiro da graça. Ele falou: eu vou lá encomendar. Foi lá, fez o sinal da cruz, encomendou do jeito dele, fez uma oração. Ele fala que ele fez uma oração e encomendou o corpo. Orou com os irmãos, abraçou com aquela família toda ali enlutada. No outro domingo, na primeira fileira da igreja, 18 pessoas. Ele não reconheceu. Ele viu aquelas pessoas, desceu. Para não reconhecer vocês são de onde? Uma das pessoas levantou e falou: nós somos a família de uma pessoa que o Senhor orou por nós no cemitério. Nós viemos aqui dizer para o Senhor que o Senhor tem cheiro de graça. Naquele dia, as 18 pessoas entregaram a vida para Jesus. Cheiro da graça. Uma pessoa procurou, eu vou contar depois, o André desfaz, porque se for doutrina, heresia, o André, o problema é dele, ele é o pastor da igreja. Aí nem quinta-feira mais eu prego aqui, já me corta. Uma irmã procurou num culto, isso há 2, 3 anos atrás, falou: pastor, eu queria me batizar, eu queria tanto me batizar. Eu falei: vamos batizar. Não, pastor, mas é o seguinte, na igreja que eu estava por 20 anos, eu não pude me batizar. Mas por quê, mano? Você não crê em Jesus? E ela começou a chorar, falou: pastor, eu sou apaixonada por Jesus, Ele é o Deus da minha vida. Eu falei: por que não deixaram vocês batizar? É que eu ainda fumo cigarro. Quem aqui concorda comigo que cigarro é pecado? Quem não levantou é porque fuma? Quem concorda comigo? Quem concorda, levanta a mão, amém, diga amém, aleluia. É pecado, pastor André, aleluia. Por que é pecado? Onde é que está escrito não fumeis? Destrói o corpo, porque é o quê? Templo de quem? Quem concorda comigo que Coca-Cola também destrói, levanta a mão. E quem bebe, levanta a mão, pecador, levanta a mão. Aleluia, tem que disciplinar um monte aqui, hein? Inclusive, todo mundo para disciplina aqui. O problema não é a questão do cigarro ou não. A questão é a hipocrisia de escolher o que é pecado e o que não é. Aí eu falei para ela: deixa eu dizer, eu vou te batizar com cigarro e tudo. Tu vai com o cigarro aceso, eu vou te afogar e eu vou apagar o cigarro. Eu vou apagar o cigarro dentro d'água. Ela foi. E quando ela chegou na fila assim, ela falei: cadê o cigarro? Ela assim: tá no bolso. Tá no bolso? Então tá bom. Na hora da água, na lagoa tu entra, vem na minha direção que eu vou te batizar. Ela entrou e veio chorando. Quando eu fui fazer o apelo, o convite ali, a confissão, e ela falou: não precisa perguntar, Jesus é o amor da minha vida, o Senhor da minha vida, Ele morreu por mim, eu reconheço, Ele é meu Senhor, meu Salvador, Ele escreveu meu nome no livro da vida. Ela começou a falar: tá bom. Era isso que eu queria ouvir. Eu te batizo em nome do Telmo, do André Valadão e da Abba Pai Church. Amém ou não? Amém ou não? Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Ela saiu da água vibrante. 3 semanas depois me manda um áudio: pastor, 20 anos, faz 3 semanas que eu não fumo. Deus libertou ela. Deixa eu dizer uma coisa, a espiritualidade saudável não fica no caminho. Jesus é o caminho, a gente não pode ser o pedágio. A gente não pode atrapalhar o que Jesus quer fazer na vida das pessoas. Então eu te abençoo para que as pessoas passem por você e falem assim: ó, você tem o cheiro da graça. As pessoas vão trabalhar, você não vai falar de Jesus nenhuma vez, elas vão trabalhar com você, elas vão dizer: você esteve com alguém, você tem alguma coisa,
Eu quero que você tenha, eu não sei o que é, mas eu quero que você tenha o evangelho correndo nas ruas de Orlando, dos Estados Unidos, através da sua vida, de uma igreja espiritualmente saudável, que tem cheiro da graça. Aleluia. Quinto, e eu quero encerrar, eu tenho 1 minuto e 45. Aleluia. Esses desafios são legais, vamos lá. Quinto, uma pessoa, ó, o pastor da casa diz que eu estou livre. Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, ó. Vamos lá. 5, uma pessoa cheia do Espírito Santo tem coragem. Deixa eu dar honra aqui, pastor André. Você é uma pessoa que tem levantado com muita coragem. É verdade, tem sido muito atacado por isso também, é verdade também. Mas coragem. E eu, às vezes em casa a gente fala, ele é um homem de coragem. Deus tem levantado ele sem medo. Isso encoraja outras pessoas a terem coragem. Porque nós não, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, guarda isso. Quem entregou a vida para Cristo já foi cancelado. Já foi cancelado. Ah, pastor, mas eu posso ser preso. Abrimos uma igreja, Prison Break. Quem vai comigo? Quem vai comigo? Preciso de uns diáconos lá, Prison Break lá. Meu irmão, nós já fomos cancelados. Não vivo mais eu, não vivo mais eu, não vivo mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque olha o que eles falaram: convém obedecer a vocês, ó a Deus. Oh, parece que Pedro está rebelde, né? Oh, acho que o pastor tem que disciplinar ele, está rebelde. Está se levantando contra a autoridade? Nenhuma autoridade para aquele que nasceu de novo está acima daquele que tem nome sobre todo o nome. Nenhuma autoridade está acima do meu Jesus. É por isso que nossos irmãos no Oriente Médio são mortos todos os dias, porque não se recusam a dobrar os joelhos diante de outra autoridade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem coragem. Ela coloca em risco amizades, liberdade, reputação, pessoas, prazeres, recursos para obedecer ao Espírito Santo. Aqueles que entregaram a vida para Jesus já foram cancelados. A obediência é a maior marca de alguém cheio do Espírito Santo. Uma pergunta a ser feita: se fôssemos acusados de sermos cristãos, teria prova contra nós? Se fôssemos acusados de ser cristão lá na empresa, teria prova contra nós? E eu quero me juntar aos apóstolos numa oração final e corajosa. E eu queria que você fechasse os olhos por um instante e ouvisse essa oração. Essa oração não é minha, é dos apóstolos. E eu quero te abençoar para que enquanto eu oro, você se encaixe nela. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizadas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Depois dessa oração, nos dê coragem, Senhor, para não ter vergonha nem medo, Jesus. E os sinais e maravilhas vão acontecer, e eles vão te conhecer. Depois dessa oração, o lugar tremeu e o Espírito Santo encheu a vida deles. A minha oração nessa noite é que eu e você
possamos dar glórias a Deus, não precisar do reconhecimento dos homens para fazer aquilo que o Espírito Santo já mandou você fazer. Que nós possamos ter o cheiro da graça, que nós possamos ser cheios de coragem e amar a palavra de Deus. Eu te abençoo com uma espiritualidade não morna e nem fria, mas uma espiritualidade quente, equilibrada, fervorosa, aplicável, saudável, viva, eficaz. Os testemunhos virão, o seu casamento vai ser transformado, seus filhos serão resgatados. Deixa eu dar uma palavra para você, mãe que está preocupada. Deus visita o seu filho aonde ele está. Ele é poderoso para fazer isso. Apenas confia e fica firme naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Deus não perdeu o controle de nada. Deixa eu te falar uma coisa para encerrar. Eu quero encerrar aqui. Às vezes nós não entendemos, e a maioria das vezes nós não entendemos como Deus trabalha. Eclesiastes 11:5 diz: assim como se forma a criança no ventre da mãe, a gente não sabe como Deus faz todas as coisas. Presta atenção nisso. Você está aqui, você está quebrado, você não está, tem promessas. O pastor André disse aqui de promessas, palavras que Deus disse acima das circunstâncias. Você está quebrado, você está aqui e você olha, não faz sentido o que eu estou vivendo, não faz sentido, as profecias não batem. Eu e minha esposa passamos 4 meses separados em 2002. Entramos com um processo de divórcio. Nosso casamento estava quebrado. E as pessoas encontravam eu e a Vivi depois do processo de restauração, e dizia: Deus vai usar vocês dois. E eu olhava para nós e dizia: não faz sentido, não faz sentido nenhum. A gente está lutando para não morrer. Como que Deus vai usar nós dois? Acabou o nosso casamento. E é na restauração, aquela dor, processo de restauração é difícil. E Deus falando: eu vou usar vocês dois, assim diz o Senhor. Eu vou usar vocês dois, assim diz o Senhor. Eu vou levantar vocês para ser uma bênção, um celeiro em Santa Catarina, assim diz o Senhor. E Deus falando, e eu dizendo: Deus, assim diz tu, porque eu não estou vendo nada. Mas eu permaneci naquilo que Deus falou: ama a tua esposa. O ministério não pode vir na frente do seu casamento. Cuida do seu casamento, cuida do que eu vou dar, dos filhos que virão. Não coloca o ministério na frente da casa. E eu comecei a obedecer sem entender. Mas a fé não sente, a fé sabe. Diga glória a Deus. Eu sabia, Deus está no controle disso tudo. Ele ainda é o maestro da música que é cantada na sua vida. Ele ainda é o maestro da música que está sendo tocada na sua vida. Ele ainda é o escritor do livro da sua vida. Ele não perdeu o controle. Ele ainda é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele não perdeu. Escute isso. Não faz sentido, mas se você fizer a mala, se você fizer uma mala hoje, agora, fazer uma mala para ir para o Alasca, o que você vai botar na sua mala? Roupas de frio, cachecol, sim ou não? Ok? Roupa térmica. Mas faz sentido essas roupas agora, onde você está morando, vivendo? Faz sentido? Não, está até guardado. O que Deus está fazendo agora não faz sentido para agora, mas para o destino, para onde você vai, faz todo sentido. Porque lá no Alasca está frio. Então, por propósito que Deus tem para você lá na frente, faz muito sentido. O céu está organizando tudo. Você pode não entender, mas Deus não perdeu o controle da sua vida. O Espírito Santo continua sendo o Espírito Santo. Ele ainda tem todo o poder sobre mim, sobre você. E ainda é Ele que governa sobre a igreja. Ninguém destruiu a igreja até hoje. Nunca vão destruir, porque é Ele que conduz a igreja de Jesus. Eu te abençoo com essa palavra. E eu quero fazer uma oração com você. Não precisa sentir, mas eu te abençoo com uma fé que sabe nessa noite de que Deus não perdeu o controle de nada. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor possa trazer convicção. Aquilo que Paulo ora
aos irmãos de Éfeso, dizendo que venha no âmago, lá dentro, um poder, uma força do Espírito que não é circunstancial. Que a gente possa compreender que no final do livro está escrito que o Senhor venceu. Que a gente não se distraia com as falácias do diabo. Que a gente não se distraia com a perseguição da religião. Que os fariseus fiquem tagarelando no caminho, porque eu tenho um alvo e o meu alvo é Cristo. Jesus, que eu possa ter uma vida espiritual que transborde de Ti, que eu possa ter o cheiro da graça. Coloca no meu coração e no coração dos meus irmãos uma paixão pela Tua palavra, uma paixão pelas Escrituras. Eu oro para que se formem turmas e turmas e turmas no carisma, e as pessoas saiam lá com a espada do Espírito, firmes, constantes, com a armadura de Deus. Por isso, Senhor, eu Te louvo, Te agradeço por essa comunidade de fé que tem buscado a Tua vontade, andar no Teu asfalto, na velocidade que o Senhor tem para eles. Para onde o Senhor aponta, o Senhor paga a conta. Eu confio e acredito que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Nós descansamos no Senhor. Espírito Santo, queremos ser uma igreja, cristãos, cheios do Espírito Santo e saudáveis, em nome de Jesus. Amém. Amém.